Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Conectar. Agora pós-carnaval, estamos voltando com tudo nesse nosso novo ano comercial. E hoje eu tenho aqui para vocês dois convidados especialíssimos. Trícia Moreira, psicóloga, psicoterapeuta. Marcos Jucá, psicólogo, psicoterapeuta, constelador familiar e empresarial. Isso é bem interessante. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom vocês aqui. Obrigada, Lídia, pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui com vocês. Coisa boa. Antes de eu começar esse bate-papo aqui, gente, porque aqui já rolou aqui um papo super gostoso, agradável e, como é que se diz, estimulante, né? Eu queria deixar um recadinho aí para você sobre TextNet. Chegou a hora de você alavancar os resultados do seu negócio com uma internet de qualidade. Na era digital, a qualidade da conexão é fundamental para o sucesso da sua empresa. Então já sabe, né? Não perde tempo e aponta sua câmera para o QR Code ou ligue para 85 30 36 7300. 85 30 36 7300. Trícia, Marcos, que bom tê-los você aqui conosco, né, para conversar aqui com os nossos leitores, seguidores, ouvintes do nosso Pode Conectar. E hoje a gente trouxe aqui um tema, gente, muito relevante, que é a coragem de se amar, né? Que inclusive a gente vai até falar sobre isso, porque se transformou num projeto. Sim. Mas, para poder contextualizar um pouquinho sobre essa dupla maravilhosa, que eu já conheço, tem aí algum tempo, pouco tempo, mas o suficiente para ter a minha admiração pelo trabalho de vocês. Vocês são idealizadores do Método C, vocês estavam me falando aqui antes de começar no backstage sobre isso, que eu achei muito interessante. A gente poderia começar sobre essa idealização do Método C e a gente entrar nesse tema, né? Que eu acho que vai fazer bem diferença para você também. O Método C ele surgiu da nossa experiência em clínica e em grupos de terapia, né? E a gente percebeu que a gente nunca está sozinho. Então o ser é uma sigla, né? Sistêmico, eu e o meu sistema, que é tudo que me precede, o país onde eu nasci, a cultura que me rodeia, a família, claro, como um dos principais sistemas nossos. Então, tudo que está envolvendo essa estrutura está nesse S do sistema, do ser. O E tem a ver com o emocional. E aí a minha criança interior, tudo que foi vivido no processo educacional, as minhas feridas, as minhas dores e o meu desenvolvimento. E o R tem a ver com relacional, que nós nos relacionamos e é assim que a gente cresce. O outro traz notícias de mim e com essa notícia eu cresço, eu expando, né? Só tem crescimento a partir de uma relação. Quando a gente está sozinho, não cresce, né? A gente fica só com o nosso próprio conhecimento e entendimento. Quando eu me relaciono, e isso vale para tudo, né? A relação com todo, né? A relação com tudo na vida. Com tudo. E olhar para cada pessoa, para cada história, nesse olhar que integra o ser, o sistêmico, o emocional, o relacional, traz a possibilidade de um resgate com quem realmente somos. Resgate com a nossa autoestima, com esse ser que não precisa atender para ser, mas ele pode simplesmente ter a liberdade de se expressar. Porque, Lídia, e eu sei que o seu público também envolve muitas mulheres, e o que me levou assim a psicóloga exclusiva de mulheres é ver o quanto nós somos limitadas pela expectativa do que o outro precisa, nos espera ser. Então, quando a gente entendeu isso e trouxe essa dimensão maior, que envolve a nossa história, traz as nossas dores muitas vezes vivenciadas lá na infância, e se expressa na relação com o outro, seja no casamento, no trabalho, com o corpo, com a alimentação, a gente consegue abranger tudo aquilo que nos liberta para ser quem realmente somos. E é transformador essa virada, né? Esse entendimento. Bacana. Eu participei de uma vivência com vocês, né? Acho que tem um ano e meio. Isso. E eu digo aqui, assim como eu falei na live que a gente fez, que foi muito bacana, de fato foi bem transformador. Foi muito bacana, porque vai lá dentro e você, naquele momento de imersão, você é obrigado a se relacionar com você mesmo. Sim. Você vai lá nas suas caixinhas, nas suas gavetas, sim, abre, dói. Isso. Dói, que é uma beleza, mas transforma, né? E aí eu queria perguntar para vocês, a partir de onde
iniciou essa transformação em vocês? Porque eu acho que para vocês hoje estarem aqui, né, transformando mulheres com exclusividade, que eu acho muito bacana, de mulher para mulher. Isso. Você transformando pessoas, né, de modo geral, assim como no lado pessoal, assim como as empresas. O que trouxe vocês até aqui, assim, a partir de onde? Como é que iniciou essa jornada? Bom, eu posso falar, começou na minha própria história, né? Eu comecei muito cedo, eu atendo pessoas e trabalho com pessoas há mais de 40 anos, já vão fazer 44, então comecei muito cedo. E o que me colocou foi minhas próprias dores, colocou a gente nessa jornada. Então, aos 16 anos, já estava atendendo pessoas, né? Inicialmente num processo voluntário, de voluntariado, e rapidamente profissionalmente. Então, já venho desenvolvendo esse trabalho há muito tempo. Esse trabalho, e também trabalho mais com mulheres do que com homens, porque é quem procura mais processo de desenvolvimento pessoal. Os homens vêm através delas depois. Ah, com certeza. Muito, muito. Na área empresarial já mescla um pouco, já tem mais homens do que mulheres nas constelações empresariais e no trabalho que eu faço com empresas, né? Mas no consultório, no atendimento 1 a 1 e nos nossos grupos, a grande maioria é mulheres, acho que 80% são mulheres. Como a gente trabalha também em casais, então isso acaba indo equilibrando um pouquinho, né? Mas o que me levou foi minhas próprias dores e eu fui desenvolvendo isso. Depois é que eu fui estudar psicologia e me formar como psicólogo, mas já trabalho, né, ao longo desse tempo em consultório e em grupos, né? A Trícia tem uma jornada um pouquinho diferente, mas começa também, sim, como sempre, Lídia, sem dúvida, é a nossa busca que nos leva e nos faz ser quem somos. E eu digo que o que me trouxe até aqui foram as minhas dores, os meus desafios, mas também os meus valores. Quando eu escolhi fazer psicologia, e no primeiro momento eu fiz uma pós-graduação em psicologia sistêmica, ainda nos Estados Unidos, eu buscava ser uma melhor mãe. E quando eu fui estudar a família e ver a importância do adolescente, eu comecei a trabalhar com adolescentes. E foi incrível, porque foram os adolescentes que me levaram até essa mulher, sedenta do equilíbrio da família, do bem-estar dos filhos, de uma relação saudável. E no momento que eu assumi, né, e de início eu atendia família, atendia adolescentes, e eu reconheci a importância de trazer essa mulher e de ela ser o centro do meu olhar, eu também assumi o meu lugar de mulher nessa minha busca. E, sem dúvida alguma, eu acho que o Marcos pode confirmar isso, nós só conseguimos levar os nossos pacientes, os nossos clientes, onde a gente alcança. Onde a gente vai. Não há transformação se ela não for vivenciada. A gente pode ler muitos livros, ouvir muitas histórias, e é riquíssimo essa inspiração, mas quando você traz da sua experiência, né, no nosso grupo lá do Quando Deixei de Me Amar, que foi uma outra vivência profunda, você experienciou, você viveu e você acessou, e você disse, dói, mas não menos do que permanecer na dor. Uhum. E esse é um aspecto importante, porque o que nos afasta do nosso melhor é o medo. E esse medo nos mantém no pior, nos mantém na dor. A gente fala, é uma zona, como é que a gente fala? Desconfortável zona de conforto. É isso ela mesmo. É desconfortável, mas eu estou acostumado com ela. Então eu fico aqui. Eu fico aqui. E aí fazer a transição, eu digo, realmente é dolorido, dói. Mas é transformador, porque o resultado depois sabe, a gente não percebe que está sentado em cima de uma caixa de abelha, né? Sendo picado. Aí quando tiram a caixa de abelha, tiram o meu assento e eu reclamo inicialmente. Poxa, cadê a minha cadeira? Cadê meu assento? Depois eu percebo que eu parei de ser picado. Quanto era danoso. Exatamente. O quanto era danoso. E o que vocês estão falando faz todo sentido no aspecto de você só toca o coração de um ser, de um ser humano, de uma pessoa, se você tiver vivido aquilo, essa experiência, e souber como chegar até ele, como acessar ele, né? Exato. Porque a teoria, ela é muito... Sim. É a teoria. O interessante é que eu não tenho que ter vivido a mesma dor que ele viveu, mas eu tenho que ter passado pela minha dor. Pela sua dor, seu processo. Aí eu consigo dar suporte a ele, seja ela qual foi a dor. Sim. Eu não preciso ter experienciado aquilo para poder ajudar aquela pessoa a sair daquele espaço, daquele lugar. Por exemplo, um abuso. Muitas mulheres que vêm a mim, elas sofreram abusos, né? Abuso físico, abuso emocional. Não necessariamente eu precisei ter vivido um abuso, mas eu sei a importância da raiva para esse posicionamento. Porque a minha raiva me levou também a lugares, me tirou de lugares onde já não era mais confortável para mim.
Então essa tem uma diferença porque eu vivenciei, eu experienciei o poder da raiva na minha vida e eu provoco a mulher que vem a mim ou nas vivências a importância dessa raiva. A raiva como recurso. Como recurso de posicionamento. E diverge da agressividade. Sim. Porque a maioria das mulheres, principalmente as mulheres, porque tem um contexto educacional de submissão, né, dessa mulher que precisou, dessa menina que precisou ser educada, bem comportada, boazinha para ser amada. Então a raiva sempre foi vista como algo ruim, negativo, que ia condenar essa criança, essa menina. E ao mesmo tempo que ela se anestesiou para ser boazinha, ela também anestesiou o poder dela de se posicionar, de dizer não, chega, eu não quero dessa maneira, isso não funciona na minha vida. E uma coisa interessante é que essa abafar, né, dessa energia, desse recurso da raiva, impede depois ela ser uma empresária até. Ela ser uma pessoa que, e às vezes ela até está sendo e está indo, mas dentro dos limites que ela acredita, né? É isso mesmo. Porque é o limite que ela acredita. Eu entendo que, assim, depois de muitas idas e vindas dentro do meu processo, eu entendo que a raiva, ela é uma energia também muito poderosa. Sim. Que nada realmente tem a ver com agressividade, com o avançar, né? Mas, assim, em alguns casos, em algumas situações, a gente sim tem que acessar a nossa raiva para poder sair daquele lugar. E alguns lugares que eu já estive, eu pude sair quando eu acessei essa energia da raiva. Sim. E no por bom isso sentido. E eu consegui sair de um lugar e ir para um outro patamar e não voltar mais. Sim. É interessante entender isso. Tudo que eu conquisto, tudo que é para fora, que me faz mover para frente, é a energia da raiva. É uma energia impulsionadora. É isso que impulsiona. Legal isso, né? E a gente foi tão reprimido que depois não sabe como lidar com isso. E o problema da raiva reprimida é que ela muitas vezes se expressa com agressividade. Exatamente. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes, se eu provocar, por exemplo, o que mais chega a mim nas caixinhas de mensagem no Instagram é: estou num relacionamento abusivo, não sei o que fazer. Vivo padrões de relacionamento com homens não disponíveis, não sei o que fazer. E essa mulher, ela não tem noção que não é o outro que pode fazer por ela, mas quando ela acessar a raiva, o desconforto do lugar indigno que ela está. Então ela precisa acessar essa raiva com consciência do que? O que é que eu vou fazer? O que eu não vou mais permitir na minha vida? E é completamente diferente da agressividade. E tem uma coisa, Lídia, que é interessante a gente falar. Todo o nosso trabalho, ele foi uma evolução do que foi percebido na clínica, nas vivências. O Instituto C, o método C, né, que esse método terapêutico que a gente desenvolve, que eu digo que ele está em desenvolvimento, porque ele é ad infinito, ad eterno, né? Porque a nossa evolução, a nossa busca, ela é infinita e ela é subjetiva. Ele surgiu de uma percepção de dores, de feridas que nos impedem e nos limitam na nossa autoestima, no amor próprio. Porque a nossa maior ferida é esse de não ser amado, principalmente por si só. Nós não nos amamos, né? Nós temos uma construção de quem deveríamos ser, e aí a gente vai se distanciando de quem somos, e por isso a importância de trabalhar o medo e a vergonha, né? E eu já te antecipo que são 2 pilares essenciais, onde a gente trabalha no coragem de se amar. E esse coragem de se amar, ele foi uma evolução dos nossos outros trabalhos, entendendo que essa mulher, ela só ocupa o lugar dela, ela só consegue se posicionar quando ela acolher essas dores dela, sobretudo o medo e a raiva, e acessar a sensibilidade feminina, a sensualidade, esse olhar que nós temos especialíssimo de acolher, de analisar, essa percepção mais sutil, mais suave, mas também a nossa energia masculina, de força, de garra, de posicionamento, de enfrentamento. E a raiva é essencial, né? É essencial. E aí tudo isso é um processo de preparação para realmente a gente aprender a ter coragem de se amar? Sim. Porque se amar... Como é que vocês chegaram nessa idealização, né? Porque vocês estão aí com
com uma imersão que está Sim, vindo. sim. Para Na segunda mulheres. edição. Segunda edição? Isso. Para mulheres. Para mulheres. Que é o Coragem de Se Amar, Sim. né? E assim, eu confesso que eu nunca parei para pensar. A gente não se dá tempo, gente. A gente não se dá tempo de fazer essas autoanálises e de entender, será que eu... Antes eu tenho certeza que eu não tive. Muitas coisas que eu fiz, muitas coisas foram no automático. Essa questão relacional, a necessidade de passar pano, né? Não, deixa quieto aqui e tal. Mas essa preparação da coragem de se amar é um negócio tão profundo, né? Sim. É tão profundo a partir do tema, do título. Como é que é isso? Como é que vocês chegaram nisso? Uma parte você mesmo disse, dói. Dói. Dói mexer nisso, dói olhar para essas questões, dói perceber como eu estou, né? Tudo isso dói. Então tem que ter coragem para Tem que olhar ter para isso, coragem, né? né? É uma das coisas. E a coragem de manter esse processo, porque o processo é uma jornada, né? Sim. É uma jornada de autodescoberta, porque a gente entulhou tanto tentando atender as demandas que não eram nossas, né? Que a gente nem sabe exatamente quem é. E aí, todo esse trabalho de mineração de quem eu sou, né? De redescoberta, tem que ter essa coragem, né? Porque, Lídia, para que a gente possa realmente se amar, esse amor próprio, ele só é possível se eu conseguir acessar o que mais me faz ser vulnerável. É na minha fragilidade que está a minha força. E quando eu trago coragem, é uma palavra que do latim tem energia do coração. Então, a energia que me conecta com o meu eu superior, onde tem a minha maior verdade, a minha única verdade. E acontece que durante a vida nós fomos desconectados de quem realmente somos. E vem a vergonha. Quando eu falo que o Coragem de Se Amar trabalha essencialmente o pilar do medo, da vergonha, que me faz acessar o meu poder pessoal, que é exatamente essa jornada, que eu sei que você vai vivenciar e vai ser uma honra ter você com a gente. Eu estou ansiosa. A vergonha não é a vergonha só do meu corpo, do meu rosto, do meu cabelo, que automaticamente a primeira coisa que a mulher se olha no espelho ela faz, ela se critica. O primeiro movimento dela é um julgamento. Meu cabelo deveria ser diferente. Essa minha ruga aqui, eu preciso marcar a minha dermato. Eu tô 3, 5... Não tem uma mulher, ou dificilmente uma mulher, que não acha que precise viver, perder, ficar mais 5 quilos mais leve. Acabei de dizer isso. E eu também. Acontece que esse desejo nosso, ele tá só a serviço de uma vergonha. A vergonha é eu não me aceito como eu sou. Eu fui desconectada da minha verdade, da minha beleza, do meu ser. E aí eu fico buscando sempre artifícios para preencher aquilo que eu não encontro em mim. Eu fico buscando, inclusive, e eu entendo que em alguns momentos pode ser saudável, mas eu busco quando eu tenho compulsões na compra, compulsões no alimento, compulsões no relacionamento e surgem as relações de codependência, onde inclusive a mulher chega a se submeter e vai para uma dinâmica mais tóxica, mais abusiva. Fica, né? E vai se aprofundando. E vai se aprofundando. E vai se perdendo. Vai se perdendo. Então, Dela mesma. mesmo. Então, quando eu trago coragem de se amar como resgate dessa autoestima, é olhar para ela e dizer, eu estou disposta finalmente a ser quem eu sou e a me conectar com a minha verdade. Mas para isso, eu preciso reconhecer os meus medos. Mas para isso, eu preciso superar a minha vergonha. Você está falando aí, passa um filme na minha cabeça de várias situações que a gente presencia, inclusive na internet, né, nas redes sociais, sim, que é um tribunal de sim, julgamento constante, diário, contínuo, né, onde as pessoas naturalmente vão lá e dão as suas opiniões, muitas vezes com muito ódio, né, com muita raiva, com uma facilidade de criticar e de derrubar outra pessoa, não sabendo o que a outra pessoa está vivendo do outro lado, né? E isso no dia a dia também, onde a gente tem que seguir alguns padrões impostos pela sociedade, onde você usa filtro? Não, você não pode usar filtro? Não, mas eu quero usar o filtro, por que não? Entendeu? Então, são coisinhas que vai construindo. Você tá magra, você tá gorda, ou tá magra demais, ou tá gorda demais, e nunca agrada a ninguém.
E a coragem de se amar, nesse momento, tô assim, tomando pra mim, entendendo claramente que, tipo, é um limite que você tá colocando. Porque tem um detalhe. Daqui pra cá você pode vir, Isso. passando desse limite aqui, você não vem mais. Porque tem um detalhe, Lídia, muito importante. O outro só tem voz sobre mim, o outro só me fragiliza se essa dor estiver em mim. Exato. Se eu permito. Mas quando a gente fala isso, você permite que o outro fale de você, você tá frágil, você é fraca. A pessoa não reconhece que não é que ela permita, a dor dela não permite. Então não é algo que eu preciso aprender, ler um livro de autoajuda e entender. Eu não permito que o outro me vulnerabilize, me fragilize. Eu não dou ouvidos quando o outro diz que eu tô gorda, feia. Isso é lindo, mas não transforma, não toca. Porque tem uma dor que grita. Tem uma fragilidade na minha autoestima que quando o outro diz que eu tô sobrepeso, eu me afeto porque eu acho que eu tô sobrepeso. Entende? Então, a minha dor valida a voz do outro. É super interessante isso. Eu escuto muitas mulheres que dizem assim, eu olho no espelho e digo assim, olha, eu acho que eu tô um pouquinho mais cheinha. Quando o marido diz, tá mesmo, meu amor, ela fica arrasada. Acabou. Ela quer ouvir outra coisa. E ela briga com a voz dele. Por quê? Porque essa voz está gritando nela. Porque no fundo ela está se sentindo desconfortável. Hoje eu fiz uma enquete que dizia assim, você quer testar a sua autoestima? Veja como você se sente do lado de uma mulher confiante. Lídia, as mulheres se sentem arrasadas, elas se sentem um lixo bacana, do lado de uma mulher confiante. Muito bacana. E essa mulher confiante, quando ela é profundamente confiante, porque tem também a mulher que fala e grita e por dentro ela não é tão confiante assim, né? A gente sabe que isso é um fato. O ideal é encontrar o equilíbrio. Mas quando a gente está do lado de uma mulher realmente confiante, eu acho que para mim, Lídia, chega a ser até inspirador. Exatamente. Sim, e essa mulher confiante, ela sabe da vulnerabilidade dela. Mas para outras, não. Não. É tipo, repele, né? Veja bem, essa mulher confiante, ela pode estar sobrepeso e ela se sente confiante no sobrepeso dela. Ela pode ter 50, 60, 70, 80, 90 anos, mas ela está feliz com a idade que traz maturidade para ela. Ela está feliz com o corpo que ela tem. É muito importante a gente entender isso. A mulher confiante, ela não é modelo. Ela não é referência, não é padrão de nada. Ela é padrão dela mesma. Ela se sente bem como ela está. E pronto, e basta. Então, se estar confiante para ela, deixar o cabelo branco dela surgir naturalmente, ela está segura com aquilo. Então, quando o outro diz, tu vai deixar o teu cabelo ficar branco, ela tem tanta segurança que ela diz assim, eu estou me sentindo bem com isso. Entende? E não é a Trícia, ou a Lídia, ou o Marcos, ou quem quer que seja, que vai definir o que é o melhor para ela. Porque ela tem confiança do que ela é e do que ela deseja ser. E isso é adoecedor. As mulheres, elas se suicidam por não atender um padrão, Lídia. Isso é grave. E é gravíssimo nas adolescentes que estão crescendo, que estão surgindo por aí. É grave nas crianças. Eu conheço história de crianças que elas comem um doce e elas dizem assim, tia, não é doce não, né? Eu disse, não, brigadeiro é doce. Não, porque eu sei que doce é ruim. Então já tem uma desconstrução completa do que ela está sentindo enquanto prazer, porque se ela comer doce, ela vai ficar gorda e assim ela não vai viver o padrão esperado, ideal, como uma menina. E vão criando distorções e adoecimentos e transtornos de autoimagem, anorexia, bulimia, enfim. Você não tem noção do quanto isso é um adoecedor. É muito profundo, né? Sim. Muito profundo tudo isso, porque cada um tem a sua dor, cada um tem a sua construção. E no final das contas, pelo que eu venho percebendo, né, nessa minha construção de maturidade, né, de me blindar de algumas coisas, é muito individual também, né, esse processo. Absolutamente. Mas totalmente individual. É bem individual. Nós somos muito parecidos e muito diferentes. Muito diferentes. Então é totalmente individual. Agora, logicamente, por isso que esse trabalho não é sobre um modelo de que a gente acredita ou que a gente estudou e acha que as mulheres devem ser assim, os homens devem ser assados. Não, é sobre quem aquela pessoa é. Quem ela escolhe ser. Quem ela escolhe ser. Quem ela se descobre ser.
Porque tem muito de descoberta, né? Sim. Quem ela se descobre ser. Sim, que lindo, né? Porque E você são várias descobre. descobertas. Muito. Não e para. O poder, você sabe, né? Eu tenho psicoterapia individual, que às vezes a mulher se frustra ou por não ter agenda, ou porque ela não está no momento dela, pelas impossibilidades. E tem os convites às terapias de grupo, como Coragem Semanal de Grupo. E eu sou apaixonada pelo trabalho de grupo, porque existe uma força transformadora nesse reconhecimento de quem eu sou através da outra mulher. E como o Marcos diz, nós somos diferentes e muito semelhantes. Mas quando eu vejo que a minha dor também é dela, e também é dela, e também é dela, eu vejo que a transformação é nossa. Sim. E a mulher, ela passa a ser fonte de inspiração uma para a outra. Né? Tem uma polêmica enorme agora com a questão da Paola de Oliveira. E ela traz sobre isso a crítica que ela recebeu das mulheres e dos homens. E muitas vezes, inclusive eu fiz um comentário. Eu fiz um comentário lá também. Fez? Fiz. Essa mulher que critica outra mulher, ela está exalando um mal-estar que ela não suporta dela mesma. Sim. E então, quando ela critica o outro, ela está transferindo para o outro o que ela não é capaz de ser. E que direito, né, uma pessoa acha que tem de chegar lá na publicação da outra e detonar a mulher, que eu vou te falar, a mulher belíssima, né, que tá mostrando aí, com filtro ou sem filtro, não importa, ela é aquilo ali e ela é belíssima. Eu até falei, eu digo, quem tiver falando mal, vem aqui e faz igual. Isso. Porque Isso. ela tem uma história, Sim. entendeu? Respeita a história da mulher E o filtro é um recurso da modernidade. Total, é um recurso da gente. internet. Então é a mesma coisa que você botar um colar, ou botar um relógio, ou botar uma roupa diferente. e tá tudo certo. Ué, por que você vai usar essa roupa? É um filtro, como na internet. Exatamente. Então, essa discussão é incrível. É o desejo do julgamento. É Sim. aquilo que está Exatamente. dentro da É a pessoa. Eu necessidade. entendo, é a necessidade E está do a julgamento. serviço de outras coisas. As mulheres foram treinadas a se criticarem para não se unirem. Aí coisa, vem né, aí, gente? vamos lá atrás, Que aí né? fortalece quem, O né? patriarcado. O patriarcal. Ai, Aquele meu que Deus. precisa dominar. E quanto mais enfraquecido tivermos, maior poder o outro tem Mais sobre fácil de nós. ser dominada. Esse né? é o perigo que a gente tem que acordar. E por isso que eu falo a importância da gente fazer esse trabalho juntos, sabe, Lídia? Não só como casal. Para mover a energia masculina, Lógico. feminino Trazer e o masculino mostrar saudável. que isso é saudável. Isso é saudável, porque nós mulheres temos o masculino muito forte. A gente tem o masculino no nosso pai introjetado, a gente tem o masculino na nossa energia masculina, como eu falo, de posicionamento, de encorajamento, e temos o masculino nas relações quando a gente escolhe viver. Quando a gente entender que esse posicionamento da mulher exclui o homem, é uma distorção absoluta, ou exclui o outro, né? E aí a importância de entender no ser, no nosso método, o R do relacional é onde eu cresço, onde eu me reconheço, onde essa outra mulher traz notícias de mim a todo instante. E nesse reconhecimento, as duas crescem. Né? Aí eu me conecto com o processo de evolução. Afinal, por que é que nós estamos aqui? Se não for em busca dessa felicidade, desse auto-melhoramento. Com certeza. Quando a gente olhar para a nossa história, será que eu me orgulho da mulher que eu tenho me tornado? Né? Ou com filhos ou sem filhos? Qual é a inspiração que eu deixo para o mundo? Né? Qual é o selo? Se um dia nós formos lembrados, como é que a gente vai ser lembrado? Acho que isso... E eu acho que essa coisa de vocês darem espaço, né, para fala, para as mulheres falarem, falar cura, né? Sim. Falar cura e entender que essa energia masculina também é saudável é muito Sim. importante. Eu, por exemplo, assim, no meu trabalho, como eu até estava conversando com você lá na nossa live, eu entendo e sei que tenho essa energia masculina muito forte em mim, né? Por conta do meu movimento mesmo, de tudo que eu tive que fazer, de onde eu saí, o que eu tive que viver para poder chegar até aqui, eu comigo mesmo, né? Eu escolhi um caminho mais desafiador, mas foi muito enriquecedor, né? Então, ativar a energia masculina para mim foi bem importante, até por uma questão de viver, né? De necessidade. Isso. Mas eu não deixo afetar o meu lado Feminino. masculino, mulherzinha. Feminino. Exatamente. Isso. Mas não tem nada de errado em ter um lado masculino forte nas mulheres e o lado feminino forte nos homens. Aliás, o que eu mais questão provoco, viu? é- Só um parênteses, o que eu mais provoco é o lado masculino saudável. Saudável. A questão é que em que momento eu preciso usar a energia do masculino e em que momento eu preciso usar a energia do feminino, né? Porque se você usa a energia do masculino para se relacionar com os homens externos, vai ter conflito. Vai.
Então tem que ter... Ou eu vou atrair um homem fraco. Entende? Que também não vai satisfazer. É muito importante entender isso. E você vai vivenciar isso, né? E a gente tem um momento que eu não queria falar, mas a gente coloca frente a frente... A gente coloca frente a frente o nosso feminino e o nosso masculino. Para eles dialogarem. Olha, gente, já foi um spoiler aí, viu? Poderoso, importante. Demais. É incrível isso. Olha, essa conversa aqui não tem fim. É muito boa, profunda, né? Chega, flui. Mas a gente vai chegando aqui ao final. Porém, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem, né? Agora que a gente está entrando aí no mês das mulheres, Sim. Não é só o Dia das Mulheres. E vocês estão... presenteando as mulheres com um projeto maravilhoso, que é a Coragem de Se Amar, exatamente no dia 8, né? Isso, no dia 8. Final de semana. Então eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para quem está aqui conectado com a gente, para os nossos ouvintes, sobre o projeto e o que vocês têm a dizer sobre a mulher. Bom, eu deixo a parte comigo de falar do projeto, dia 8, 9 e 10 de março, aqui na Oceane, que é um centro de terapia que é preparado para receber grupos. A gente vai estar com essa vivência, a Coragem de Se Amar, uma vivência exclusiva para mulheres, onde a gente vai trabalhar tudo isso que a gente falou aqui, muito mais que isso, né? Então, um convite e é um presente, realmente. É um presente. Fazer isso no Dia da Mulher, para a gente, foi bem interessante. Quando a gente escolheu a data, né, pensado no calendário, a gente falou, não, esse é um dia importante aqui. Caiu numa sexta-feira, então foi ótimo para a gente fazer uma imersão. O lugar é lindo, fala do lugar. O lugar é lindo, um lugar especial, realmente projetado para isso. E a gente juntos, a gente faz esse trabalho e convida as mulheres para estarem criando redescobrindo, né? Minerando sobre si mesmo. Lídia, se eu puder falar uma coisa para todas as mulheres que nos escutam, que ela resgate a sua autoestima. Porque no momento que ela se conectar realmente com o amor próprio, com quem ela é, nada e nem ninguém vai tirar dela o direito da felicidade, do relacionamento que ela tanto ama, no sucesso profissional ou no desejo de ser uma mãe dedicada. Ela tem a liberdade de ser quem ela é. E aí ela vai realmente se encontrar e a vida dela vai ter sentido. Sabe, do momento que ela olhar para a vida dela e dizer assim, eu tenho alegria, eu tenho felicidade por ser quem eu sou. Eu me orgulho da mulher que eu tenho me permitido ser e que eu me construo a cada dia. Que bacana. Porque tem um aspecto que é extremamente importante entendermos, que é seguro nos transformar. E a vida, ela promove essa transformação de qualquer maneira. As mudanças acontecem. Mas quando a gente tem essa transformação de forma consciente, temos clareza do direcionamento que a gente escolhe viver. E essa é a grande mudança que a gente pode se promover como mulher. Certeza. E para a mulherada que está aqui conectada com a gente e quiser participar, qual o contato? No Instituto C. O Coragem de Se Amar vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de março, na Oceane, que é um espaço, como o Marcos falou, exclusivo para terapia e vivências de grupo. O contato é no Instituto C, então é 859-8181-0110. E também através do nosso Instagram, né, o meu Trícia Moreira Píssico. Marcos Juca Guiteste. Underline Guiteste, isso. São os dois Instagrams. E lá tem todas as informações e a gente se coloca à disposição, porque parte da nossa missão é provocar o reconhecimento do que cada pessoa precisa. Então, se fizer sentido, se esse fosse o momento, né, que esse convite possa chegar o maior número de mulheres. Que coisa boa, gente. E aqui fica a minha gratidão e o meu respeito pelo trabalho de vocês. E muito obrigada por tê-los aqui hoje, nesse nosso Pode Conectar, com certeza fazendo a diferença nesse papo tão profundo e agradável. Foi um prazer. Bom. Foi um prazer pra gente. Obrigada. E você é uma pessoa que eu admiro muito, como mulher, e com toda essa jornada que fala tanto do que você deseja, que faz sentido na sua vida. E você sabe que você tem parte nessa minha transformação do rádio para a internet, porque eu tinha essa minha limitação, né? A minha insegurança de dar a cara a tapa, como eu falei lá na live. E foi bem transformador para mim. E hoje eu estou aqui, assim, de uma forma bem, bem tranquila, respeitando a minha essência, seguindo a minha história. Que bom, eu fico feliz e lhe parabenizo pela mulher que você tem se tornado a cada dia. E aquilo tudo que você pode tocar pessoas, né? Sim, sobretudo isso, esse seu canal, né? De acesso, é maravilhoso. Parabéns. Que bom, gente.
Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês gostem do nosso Pode Conectar. O podcast do Conexão 085, sempre trazendo o lado bom do Ceará para você.